Bom dia, sexto ano. Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a apostila 8, a última apostila desse ano. Vamos fazer o capítulo 38, que é uma introdução ao plano cartesiano, tá? Antes de falar sobre plano cartesiano, nós vamos estudar um pouquinho sobre par ordenado e suas propriedades. Vocês já devem ter ouvido falar sobre par ordenado, né? Par nada mais é do que um conjunto com dois elementos. E para que ele seja ordenado, eu tenho que seguir a ordem correta. Então, primeiro elemento e segundo elemento. Se vocês observarem aqui na apostila, nós temos escrito em forma de conjunto. Então, quando eu uso chaves, eu tenho um conjunto. E aí, esse conjunto ele não é ordenado, tá? AB é a mesma coisa que BA. Tem dois elementos lá dentro, o A e o B, e não importa a ordem. Mas para que seja um par, nós precisamos determinar a ordem correta. E aí, eu utilizo, então, os parênteses. Tudo isso é simbologia matemática, tá? Igual lá em português, vocês têm todas as regras para escrever, colocar acentos, aqui a gente também tem. Não é de qualquer forma que eu posso representar alguma coisa. E para que seja um par ordenado, eu tenho que escrever ele dentro dos parênteses. E aí, então, eu tenho o par ordenado A, B. Quem vem primeiro? O elemento A. Quem vem em segundo? O elemento B. Se eu inverter essa ordem, eu vou colocar aqui, ó, B e A, eu tenho outro par ordenado, tá? Diferente do par ordenado AB. Tudo bem? Então, para escrever o par ordenado, como o próprio nome diz aqui, ordenado, a ordem importa. Tudo bem? É diferente de eu escrever usando chave, usando um conjunto. Então, par ordenado é um parzinho, que a gente vai ver isso com números, né? Em que eu tenho o primeiro e o segundo termo. Como que a gente separa os elementos do par ordenado? Vírgula ou ponto e vírgula? Eu prefiro utilizar o ponto e a vírgula, porque se a gente for trabalhar com números decimais, números que têm vírgula, não faz confusão, tá? Então, vocês vão ver que durante as aulas eu vou utilizar o ponto e a vírgula, porque eu acho melhor para diferenciar de números decimais. Se não parece que eu estou falando, ó, vou colocar um exemplo aqui, ó, par ordenado 1, 2. Parece que eu coloquei o número 1,2 aí dentro, e não é. Então, eu prefiro escrever dessa forma, 1 ponto e vírgula 2, tá? O primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o 2. As letras são só para generalizar, tá? A gente pode trabalhar aí com números, com letras, os pares ordenados estão associados a diferentes elementos, tudo bem? E aí, a gente tem aqui na apostila algumas propriedades. Então, se o A for diferente do B, o par ordenado AB é diferente do par ordenado BA, assim como eu acabei de dizer, tá? Se eles forem iguais, não tem problema, porque aí, por exemplo, eu tenho par 3, 3, se eu inverter a ordem, vai manter o mesmo par, tá? Mas se eu tenho números diferentes, então o par ordenado, quando eu troco a ordem, também é diferente. E se eu tenho a igualdade entre dois pares ordenados, significa que o primeiro elemento de um é igual ao primeiro elemento do outro. O segundo elemento de um é igual ao segundo elemento do outro. Tudo bem? Então, só para entender o que é par ordenado. Bom, dos pares ordenados, nós vamos para o produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? Bom, o produto cartesiano envolve conjuntos. Então, eu tenho um conjunto com um monte de número dentro e eu vou fazer o produto cartesiano com outro conjunto. Então, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Como que eu faço o produto cartesiano? Escrevendo todos os possíveis pares entre os dois conjuntos. Eu vou mostrar isso para vocês usando o GeoGebra. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B aqui. O conjunto A tem os números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.
O conjunto B tem os elementos 2, 4, 6 e 8. Eu poderia ter escrito dessa forma, tá? Conjunto A, conjunto a gente usa, chave, e dentro desse conjunto eu tenho os elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, tá? E o conjunto B? O conjunto B, ele tem os elementos 2, 4, 6 e 8. Vocês já estudaram os conjuntos numéricos, né? Como que eu faço o cartesiano de A por B? Bom, primeira coisa, qual é o símbolo de cartesiano? O símbolo de cartesiano é parecido com um X, tá? Um X em letra de forma. E aí, então, eu quero fazer o A cartesiano B. Vai ser um conjunto também, formado pelos pares. Todos os pares que eu posso construir pegando um elemento do A e um elemento do B, tá? Qual que é o primeiro que eu consigo construir aqui, ó? Se eu começar com o 2. O 2, e aí eu tenho 2 também no conjunto B. Formei o primeiro par. Tudo bem? Qual que é o segundo que eu consigo construir aqui? Posso começar com 2 de novo? Posso. E aí terminar com 4. Sempre sigam uma ordem, tá? Para fazer o cartesiano de um conjunto com o outro. Tem mais algum par que dá para começar com 2? Tem. O 2 e o 6 do segundo conjunto. Tem mais algum par começando com 2? Tem ainda, né? O 2 com o 8. Termina aqui, pessoal? Não. Eu só fiz os pares começando com 2. O que eu tenho que fazer em seguida? Os pares começando com 4, os pares começando com 6, os pares começando com 8. E aí vocês vão ver que aqui a gente tem muitos pares, tá? Eu não vou escrever todos. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Como é que vai ficar? Aqui ficou em cima, não tem problema, tá? É só para vocês entenderem a construção. Posso fazer o par 2 com 2? Tá aqui. O que eu fiz? Escolhi 2 para esse eixo e o 2 para esse eixo. E aí a gente já leva para um outro lugar, que é chamado de plano cartesiano. Vocês já viram o jogo de batalha naval? No jogo de batalha naval, não sei se alguém já conhece, vocês têm que falar uma letra e um número, né? E marcar para tentar destruir aí os barcos, os navios, submarinos, o que mais que tenha. E um par ordenado nada mais é do que aquele ponto marcado no jogo do batalha naval. Eu tenho o quê? Uma letra e um número, é um par. Aqui é a mesma ideia, só que eu estou trabalhando com 2 números. Então, eu escolhi o 2 e o 2. Fiz o primeiro par. Poderia ter escolhido ó, o 2 e o 6. Então, 2 e 6. Sempre na ordem, tá? Conjunto A e conjunto B. Posso marcar todos os pares aqui, ó? 2 com 2, 2 com 4, 2 com 6 e 2 com 8? Posso. Marquei todos os pares que começam com 2. Tem os pares que começam com 4 também, tá aqui. Tem os pares que começam com 6, com 8, com 10, com 14, com 16 e com 18. Pronto, marquei todos os pares. É como se eu estivesse no tabuleiro do jogo, tá? Então, a gente já viu o que é par ordenado, produto cartesiano, tá? E agora, plano cartesiano, que é onde eu consigo levar o produto cartesiano e desenhar os pontos. Bem, vamos voltar lá para a apostila. Opa. Voltando lá para a apostila, ó. Falei sobre produto cartesiano. Aqui também tem exemplos, tá? A com B, B com A, A ao quadrado, que é eu fazer o conjunto A com o próprio conjunto A,
e b ao quadrado, que é eu fazer o conjunto B com o próprio conjunto B. Mostrei para vocês como marcar os pontos, tá? Sempre na ordem correta. E falei um pouquinho sobre o que é plano cartesiano. Eu vou lá para a primeira aula. Par ordenado e produto cartesiano. Então, já expliquei tudo isso, né? O que é um par ordenado, o que é um produto cartesiano. A gente já consegue resolver alguns exercícios desta aula. No exercício 1, é para determinar x e y reais. O que está escrito aqui? Ó? Que esse parzinho, que é o par 8x, é igual ao par y menos 7. Se os pares são iguais, então cada elemento também é igual. Cada elemento do primeiro par é igual ao elemento do segundo. Ou seja, o primeiro elemento do primeiro par deve ser igual ao primeiro elemento do segundo, que é o y. O segundo elemento do primeiro par, que é x, deve ser igual ao segundo elemento do segundo par. Então, a gente já sabe aqui, ó, que o y vale 8 e o x vale menos 7, tá? No item B, x é igual a 3 e y é igual a x. Bom, se o x é igual a 3 e o y é igual a x, opa, o que a gente pode concluir sobre o valor de y? Que o y é igual a 3 também, né? Porque o x vale 3. No item C. No item C, nós temos que tomar um cuidado, porque o primeiro elemento aqui é x menos 4, não é só x. Então, x menos 4 deve ser igual... Quem é o primeiro elemento aqui do segundo par? Ó? Antes do ponto e vírgula. 6. Ah, e nesse caso eu tenho que resolver uma equação. Então, quem não aprendeu ainda a resolver a equação, volta, estuda, que nós vamos precisar durante esse capítulo, hein? Como que eu resolvo essa equação aqui? Passo menos 4 para o lado direito, somando. E aí, a gente tem que x é igual a 10. Descobri x. Vamos olhar agora para o segundo elemento aqui. Quem é? 5. 5 deve ser igual. Quem é o segundo elemento desse lado? Y menos 3. Equação de novo. Eu vou deixar o y do lado direito mesmo, e esse menos 3 eu vou passar para o lado de cá, somando. 5 mais 3, 8. Então, y vale 8. Y8 e x, 10. Item D. Deixa eu colocar aqui. Primeiro elemento aqui, menos 9, deve ser igual. Quem é o primeiro elemento do outro par? Y mais 4. O 4 está somando do lado direito, vai subtraindo para o lado esquerdo, né? Então, fica menos 9 menos 4 igual a y. Menos 9 com menos 4, devo 9, devo 4, então eu devo 13. E o y é igual a menos 13. Se quiser escrever o contrário, pode escrever também. Quem é o segundo elemento aqui, ó? 3x mais 2. Igual, quem é o segundo elemento do lado direito? 11. Então, 3x é igual a 11, o 2 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. 3x é igual a 11 menos 2, 9. E aí, o 3 está multiplicando x, o que a gente faz? Passa ele dividindo, sempre a operação inversa. 9 dividido por 3, que é 3. Então, x igual a 3 e y igual a menos 13, tá? O item E eu vou deixar para vocês fazerem como tarefa. E eu quero que vocês coloquem a resposta nos comentários da aula, tá? Exercício 2. Dados A e B, calcular A cartesiano B e B cartesiano A. Quem é o A cartesiano B? Mostrei para vocês, né? Que para calcular o cartesiano, eu tenho que fazer as combinações. A cartesiano B, eu vou pegar elemento de A e combinar com elemento de B. Então, eu vou abrir aqui um conjunto e começar a escrever os pares.
Sempre sigam uma ordem, né, que fica mais fácil de escrever corretamente todos os pares. Então, vou começar com o 1 aqui, ó. Se eu pegar o 1 do primeiro conjunto, quem que eu vou pegar do conjunto B? Só tem o 5, né? Escrevi o primeiro parzinho. Tem mais um? Tem. Tem o que começa com 3 e termina com 5. Pronto, esse é o A cartesiano B. Mas ele pede também o B cartesiano A, né? Agora é o contrário. Eu vou começar com B e terminar com A. O primeiro elemento é de B. Só tem um elemento do B, é o 5. E vou terminar com um elemento de A, 1. Dá para fazer mais um par? Dá. Começando com 5 e terminando com 3. E reparem que o A cartesiano B é diferente do B cartesiano A, tá bom? O item B é a mesma coisa. Como que vai ficar aqui o A cartesiano B? 1 com 3, 1 com 6. 2 com 3 e 2 com 6. Vai ter 4 pares, tá? Então, escrevam aí. Vou deixar para vocês escreverem. E o B cartesiano A? O B cartesiano A, eu vou começar com B e terminar com A. Então, vai ficar 3, 1, 3, 2. 6, 1 e 6, 2. Tudo bem? E no item C? O que significa isso daqui, ó? B é um conjunto vazio. Como que eu faço cartesiano com um conjunto vazio? Tem elemento aqui para eu combinar daqui para cá? Não dá, né? Então, significa que não dá para eu escrever o A cartesiano B aqui, nem o B cartesiano A. O A cartesiano B, ele é vazio. Vocês podem escrever dessa forma ou o símbolo de vazio, tá? Que é o 0 com um corte no meio, que eu não tenho ele aqui para colocar. E o B cartesiano A? O B cartesiano A também é vazio, porque o conjunto B não tem nenhum elemento, não tem como fazer o cartesiano, tá bom? Vou apagar as anotações. Nós temos ainda exercício 3 e exercício 4 nessa aula. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou deixar para a aula de amanhã, tá? Então, já passei uma tarefinha para vocês, que é fazer o item E e colocar a resposta nos comentários de aula. Semana que vem tem atividade diagnóstica nossa, na quinta-feira. Já postei o conteúdo, estudem e aproveitem para tirar as dúvidas até na quarta comigo. Tá bom, sexto ano? Ânimo que está acabando, a última apostila do ano, né? E, se Deus quiser, agora passa rapidinho, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.